Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, seus familiares também. Hoje daremos continuidade às nossas aulas de Química, certo? Será a nossa terceira aula e hoje teremos como tema os laboratórios de Química, tudo bem? Então pessoal, os laboratórios de Química são locais, construídos que têm por finalidade realizar experimentos, certo? Desde os mais simples até os mais complexos. Os profissionais que estão habilitados a trabalhar em laboratório de química são os professores de química, engenheiros químicos, químicos industriais, técnicos de laboratório em química, dentre outros profissionais que estejam ligados diretamente à ciência química, ok? E como sabemos, o laboratório de química ele é constituído por vários tipos de equipamentos, vidrarias e substâncias também, certo? Aí, devido a essa gama de materiais, por que devemos conhecer os equipamentos de laboratório de química? Isso está ligado, pessoal, diretamente à função que cada equipamento tem para determinado experimento, certo? Bem como os fatores de segurança e a especificidade de cada um, ok? Por exemplo, para fazer uma destilação, o que vai precisar? Suporte universal, por exemplo, balão de fundo redondo, manta aquecedora, dentre outros equipamentos, certo? E por meio dessa seleção que temos a capacidade de especificar qual equipamento será a melhor opção para um determinado experimento, tudo bem? Então, hoje vamos ver os principais equipamentos que são utilizados. O primeiro deles será o tubo de ensaio, ok? Então, os tubos de ensaio, eles é uma vidraria, certo? E é utilizada para fazer reações em pequenas escalas, certo? Este tubo ele pode ser aquecido em movimentos circulares e com cuidado diretamente sobre um bico de gás ou bico de busa. Tudo bem, pessoal? O becker, ou copo de Becker, ele é de uso geral no laboratório. Existem duas formas principais de beckers. Uma na forma em plástico e outra em vidro, ok? Elas são graduadas de 50, 100, 150, 200 ml, por aí sucessivamente, certo? E também ele serve para dissolver substâncias sólidas, efetuar reações de precipitação e aquecer líquidos também, ok? Os Erlenmeyers, eles são muito usados em titulações, para aquecer líquidos, na dissolução de substâncias e também em reações entre soluções, ok, pessoal? Como vocês podem observar na figura, ele possui um pequeno diâmetro na boca dele, certo? Em relação ao resto do corpo. Isso faz com que não ocorra o desperdício de respingo nas manipulações de soluções, tudo bem? Geralmente também os Erlenmeyer são graduados, variando de 50, 100, 200 ml, por exemplo, ou até mais, dependendo da finalidade. E também existem os balões de fundo chato e de fundo redondo, certo? Os balões de fundo chato eles são usados para conter líquidos ou mesmo fazer reações com despedimento de gases. Este tipo de balão ele pode ser aquecido sobre uma chapa de aquecimento, ok? E os balões de fundo redondo eles são usados justamente para fazer em sistemas de refluxo e evaporação a vácuo. Tudo bem, pessoal? Então, essas são as duas finalidades que esses equipamentos são utilizados para refluxo e evaporação a vácuo, bem como em reações que ocorram desprendimento de gases. A balança semianalítica ela é usada para fazer a pesagem de sólidos e líquidos não voláteis, ok? Já a balança analítica ela é usada também com as mesmas finalidades que a balança semianalítica, sendo que a balança analítica ela é uma balança bem mais precisa, certo? Tem alguns modelos que chegam a marcar até 5 casas decimais. Esse tipo de balança eles são muito sensíveis, certo?
a qualquer tipo de perturbação, como uma corrente de ar, determinados movimentos que é feito no laboratório. Todo esse tipo de movimento ou perturbação vai alterar na pesagem de um composto, certo? O almofariz ou grau com pistilo e vidro de relógio. Então, pessoal, o almofariz e pistilo, esse foi o tecido criado justamente na época dos alquimistas, certo? E ele serve para fazer a trituração e pulverização de sólidos. Já o vidro de relógio, ele é utilizado para evaporações e como recipiente para pesar os compostos sólidos, tudo bem? Esse tipo de vidraria ele não pode ser aquecido diretamente também. O balão volumétrico, este balão possui volume definido e ele é utilizado para o preparo de soluções no laboratório. Estes balões também são graduados, certo? Variando de 50, aliás de 20, 30, 50 ou até 1000 ml. Tem laboratórios que possuem esse tipo de balão com 1 litro, 2 litros e por aí sucessivamente. Também existem as buretas. As buretas são os aparelhos utilizados, certo, em análise volumétrica, como titulações. A bureta ela é um instrumento de medição que tem uma rigorosa transferência de volume de líquidos, ok? O cadinho e cápsulas de porcelana. Os cadinhos eles são usados para aquecer substâncias a seco e com grande intensidade. Por isso que eles devem ser levados diretamente ao bico de gás ou bico de Bunsen. Já as cápsulas de porcelana, elas são usadas para evaporar líquidos das soluções. A proveta graduada. As provetas graduadas, pessoal, elas servem para medir líquidos e transferir os mesmos, certo? Este tipo de utensílio, ele não pode ser aquecido no laboratório. Tem diversos volumes, 50 ml, 100 ml, 500 ml e por aí sucessivamente. Também existem as pipetas graduadas e volumétricas, ok? Como vocês podem ter observado na figura, são dois tipos. As graduadas, que possuem uma escala para medir volumes, e as pipetas volumétricas, onde elas possuem apenas um traço no final indicando o volume, por exemplo, 100 ml, 200, ok? O volume fixo. Geralmente é indicado com um risco, ok? E elas são consideradas mais rigorosas que as graduadas. Por exemplo, se eu quero transferir 100 ml de um líquido, eu vou pegar justamente essa pipeta com volume de 100 ml para utilizar em relação à pipeta graduada. Os condensadores. Os condensadores eles são bastante utilizados nas destilações, certo? Tem como finalidade condensar vapores gerados pelos aquecimentos dos líquidos. Eles podem ser encontrados de 3 modelos. Um em forma de bolas, em forma de serpentina e pode ser reto, ok? Então vocês podem observar em forma de bolas a primeira opção que vocês estão vendo. O condensador reto a segunda e o condensador em forma de serpentina o terceiro, ok? Também existem as picetas. As picetas elas são muito usadas para lavar os materiais. Geralmente, após higienizarmos as vidrarias após experimentos, após essa lavagem, utilizamos as pipetas geralmente com água destilada ou álcool ou outro tipo de solvente para reforçar a lavagem, ok? Existe também os suportes universal e as garras. Estes suportes eles são usados justamente para sustentar peças em geral, com o auxílio das garras fixadoras ao suporte, certo, pessoal? São muito utilizados em destilação, titulação e filtração também. Também existem as pinças de madeiras e as pinças metálicas. As pinças de madeiras elas são usadas para prender o tubo de ensaio, certo? Durante um aquecimento. Já as pinças metálicas, elas servem para manipular objetos aquecidos.
O funil de separação. Os funis de separação, eles são utilizados na separação de líquidos não miscíveis ou líquidos que não se misturam na forma de extração, certo? Líquido-líquido. Ele também é conhecido como funil de decantação ou funil de Buchner, certo, pessoal? Como vocês podem observar, aí nesta figura ele está sendo sustentado pelas garras e o suporte universal, tudo bem? E também tem um funil e os papéis de filtro. Os funis são usados na filtração e os papéis de filtro para reter as partículas sólidas. Eles também não devem ser aquecidos, ok? Nem o funil e nem o papel de filtro, tudo bem? E também existem as mantas e chapas aquecedoras. As mantas são os equipamentos que são usados com um balão de fundo redondo e ele é uma fonte de calor que possui de temperatura. É justamente com essa aparelhagem, a manta, que é utilizada destilações em laboratórios, por exemplo. E a chapa aquecedora, ela é usada, como o próprio nome diz, né? Que é para aquecer, certo? Inclusive, ela é uma forma bem segura de se usar no laboratório e também serve para agitar soluções. Ela tanto aquece como ela faz a agitação das soluções, tudo bem? Temos também o Kitasato e os funis de Buchner. Esses equipamentos são utilizados em conjunto, ok? São utilizados nas filtrações a vácuo. Como vocês podem observar, o funil de Buchner ele é de porcelana, certo? E o Kitasato ele é bastante semelhante ao Erlenmeyer, né? A única diferença é que o Kitasato possui uma passagem do lado, ok? Também existem os dessecadores, que são os equipamentos que são utilizados para retirar umidade, certo? De compostos, certo? Principalmente os compostos sólidos, certo? Ele é um recipiente fechado que contém um agente secante. O nome desse agente é chamado dessecante. A tampa dele é engraxada, geralmente com silicone, o que permite o fechamento de forma hermética. E o principal de todos, pessoal, é a segurança pessoal, certo? Que são chamados de EPIs, Equipamentos de Proteção Individual, cuja finalidade é amenizar os riscos de acidentes. Os EPIs mais comuns nos laboratórios de química são óculos, máscaras, luvas, aventais também, certo? Bem como outros procedimentos que são utilizados para a segurança, como o chuveiro, certo? Torneiras também. E também existem as capelas e blindagens plásticas que protegem a coletividade, ou seja, todo um conjunto no laboratório. E outra coisa bastante interessante também são o tipo de lavagem que é utilizado nos laboratórios. Sempre que fazemos uma reação química, utilizamos, após o experimento, a lavagem desses materiais, certo? A lavagem deve ser de forma imediata e também nunca devemos reaproveitar os recipientes, mesmo que eles estejam sendo usados com a mesma substância que vamos fazer o próximo experimento, por exemplo. Sempre deve-se fazer a lavagem. Deve-se também observar o máximo de cuidado ao armazenar as substâncias, pois algumas delas podem reagir e provocar sérios tipos de acidentes, certo, pessoal? Então, essa foi mais uma aula de química, certo? Onde pode-se observar alguns dos materiais e equipamentos que são utilizados nos laboratórios de química, ok? Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula e qualquer dúvida fiquem à vontade para perguntar nos grupos do WhatsApp, tudo bem, pessoal? Então, por hoje é só, fiquem com Deus e até a próxima aula.